Dito isso, vamos às perguntas. Não tão boas assim para alguns. Então vamos lá, vou começar com a André. O transporte deve ser direito público, as barcas são direito coletivo, a prestação desse serviço está sendo feita de maneira desrespeitosa, vide sua superlotação. Como, a seu ver, resolver esse problema? Bom, eu tenho as minhas convicções sobre como resolver esse problema. Agora, não são só as minhas convicções que no meu entender, devam ser colocadas para resolver esse problema. Os usuários das barcas, eles têm que ser ouvidos, tá? Eles têm que participar das decisões políticas, entendeu? Se a gente não dialogar, se a gente, às vezes a gente tem que abrir mão de convicções, entendeu? Às vezes, o argumento do outro é melhor do que o meu. Eu hoje eu sei o que eu não quero, tá? Agora, eu não sei o que o outro cidadão não quer, entendeu? Eu acho que a gente tem, como o Oscar estava falando, a gente tem que encarar o ser humano numa relação de igual para igual. Eu não posso encarar outra pessoa como um objeto, entendeu? Eu tenho que encarar outra pessoa como um ser humano que raciocina da mesma forma que eu, entendeu? Ele tem menos estudo que eu. Peraí, com esse eu não converso, porque ele não sabe conversar. Não é assim. A pessoa que tem menos instrução, ela também sabe o que ela não quer. Ela pode não saber hoje o que ela quer, tá? Mas eu acho que a solução aí, ela está em aumentar os canais de discussão, tá? Claro, eu sou morador novo de Niterói, estou morando em Niterói há 5 anos, tá? Eu escolhi Niterói para ser a minha cidade. Eu não nasci em Niterói, eu venho de Guarulhos, em São Paulo, tá? A minha cidade tem problemas de mobilidade, se não iguais aos de Niterói, até mais do que Niterói, tá? E só que lá em Guarulhos, não se está pensando na mobilidade do jeito que eu vejo que está se começando a pensar aqui em Niterói e do jeito que a população de Niterói pensa. A população de Niterói é muito mais consciente das coisas do que de Guarulhos, vamos dizer assim. Entendeu? Agora, as pessoas precisam expor as suas opiniões, mas precisam, acima de tudo, ouvir a opinião do outro, estar aberto a aderir. Tá? O problema da gente é que a gente se fecha nas nossas convicções e não ouve o outro. Entendeu? Para a gente chegar num consenso, para a gente chegar numa decisão coletiva, a gente tem que ouvir o outro. Tá? Eu levanto a mão. Então, a minha resposta a essa pergunta é essa. Você tem que criar canais de discussão, encarar a outra pessoa como igual a você e chegar a uma decisão coletiva. Não tem decisão, não tem... Vamos lá. Pergunta agora para o Oscar. Na verdade, elas se completam. Então, no bairro de São Domingos, inúmeras famílias carentes que trabalhavam como ambulantes são expulsos do seu local de trabalho na mobilidade urbana. Como se resolver a questão, deixando famílias sem renda econômica? E os planos deveriam ser atualizados e principalmente realizados conjuntamente com a sociedade, para serem escutadas as demandas dos bairros e territórios e bairros, para ser escutadas as demandas dos bairros e territórios. Sem essa composição, como poderá haver eficácia na política pública? Bom, aqui o colega veio de Guarulhos a morar em Niterói, eu vim de Paris a morar em Niterói.
me considero un Colombo niteroense. Bom, duas coisas. A primeira, o bairro Santo Domingo. Olha, as Nações Unidas e a ONU Habitat está por mandato em contra das remoções. Significa, acreditamos que todo tem que passar por a participação cidadã, tá? E não conheço famílias de inúmeras carentes que trabalham como ambulantes estão expulsando do local do trabalho. Não conheço essa realidade, tá? Então seria liviano responder concretamente esta pergunta, mas por princípio estamos em contra das remoções dos pobres, porque os pobres incomodam, tá? E temos que ter uma especial atenção com isso, população vulnerável, tá? E eu acho que tem que ser eixo fundamental de nossas preocupações, tá? Mas deixo essa resposta de repente pela metade, porque desconheço a realidade do bairro São Domingos, então, mas estou colocando a posição das Nações Unidas e da ONU Habitat. A segunda pergunta, os planos deveriam ser atualizados e principalmente realizados conjuntamente com a sociedade, para ser escutadas as demandas dos bairros e territórios. Tem essa composição como poderia aplicar na política pública. Gente, olha só, a experiência que eu tenho a nível latino-americano, não só dos planos de ordenamento territorial, não só dos planos de mobilidade urbana ou humana, como estamos chamando na Colômbia, da revitalização de zonas degradadas, das operações urbanas consorciadas, se fala? Sim. Consorciadas? Ok. A experiência que temos é a experiência da participação democrática de todos os atores presentes no território. Tá? E há algo bastante interessante. Eu falava para vocês que esta experiência em Bogotá foi o plano de mobilidade urbana. O plano de mobilidade humana é um dos componentes do plano de ordenamento territorial. Significa o plano de ordenamento territorial se discutiu com os diferentes atores em Bogotá presentes no território durante 8 meses, tá? E se chegaram a consensos para fazer toda esta série de políticas públicas estruturantes que o governo do distrito de Bogotá precisava realizar. Então, não sei se te posso esclarecer algo em relação a essa pergunta ou deixo vocês mais confusos. Doutora Veriana Andreata, como ficará nosso terminal que hoje virou um ponto de comércio? Os pontos estão desordenados, o terminal está sujo e em péssimo estado. Bom, eu creio que a referência aqui é o terminal ali de ônibus, junto às barcas, né, superônibus. E, na realidade, não sei se ficou claro na explicação sobre os grandes terminais intermodal que vai se compor ali naquele ambiente da frente ali das barcas, da estação das barcas, né? Então, esse aspecto que é muito importante ali no centro de Niterói, ali na Praça Araribóia,
de um terminal novo, que incorporará o terminal de ônibus, que será todo remodelado, né? Ele, com uma pré-existência ali, um terminal que foi construído no governo João Sampaio, e tem apenas 20 anos, mas ele tem um atendimento para os ônibus, né? Para o modal de ônibus, que não vai ser desativado, porque nesse centro ali se combinarão todo o sistema de monotrilho, né, da população que vier por monotrilho, combinada com o próprio terminal que será remodelado, a estação das barcas, o VLT, enfim, e toda também a parte de bicicletários, e ficará combinado então nesse novo terminal intermodal que está sendo pensado dentro do projeto da operação urbana associada do centro. Diógenes, depois o senhor lá atrás. Aí eu vou pedir para se identificar com o nome, por favor. Celso Sá. Qual? Celso Sá. Celso Sá. Boa noite. Mobilidade urbana é um sonho, né, de você deixar o seu carro em casa e ir para o trabalho de coletivos, né, ou de bicicleta. E assim, a ideia é que se pensa de um ponto de qualidade mesmo de vida. Aqui em Niterói a gente tem um problema grave, que foi citado em relação à pergunta para ele, das barcas e em relação também aos ônibus. Os ônibus, eles chegam às 10 horas da noite, param simplesmente a cada uma hora, quando vai não tem nenhum tipo de ordem. Em relação a 1001, né, ela, se não me engano, o horário é de 10 e 10 minutos. Nunca ela cumpre esse horário, então você nunca tem uma previsibilidade de hora para chegar no local. Você quer chegar, sair 2, 3 horas antes, porque você não sabe se a empresa, porque não tem. As barcas, em relação àquela pergunta, eu acho que não existe mais uma relação de conversa. Não dá mais para conversar. A gente vê metrô e trem em Niterói, a barca é multada toda hora, nada acontece, entendeu? Então, seriam pontos que a prefeitura, eu sei que a barca tem essa relação estadual, né? Mas eu acho que a prefeitura, por ser aqui, entendeu, poderia ter umas intervenções mais, talvez, que pegasse ali no fundo e dizer assim, olha, não dá mais para ser dessa forma, entendeu? Dá perdido ir lá o prefeito, hoje eu vou pegar as barcas às 8 da manhã, entendeu? Para sentir o que todo mundo sente. Então, assim, para você, quem mora em Niterói não tem qualidade de pegar um transporte decente. Então, assim, eu entendo que não existe mais essa relação de conversa e acho que a prefeitura precisa ter intervenções seríssimas, entendeu? E seriam coisas que seriam vistas para quem mora em Niterói de forma rápida, porque a gente usa o transporte aqui. Para ir para o Rio de Janeiro, a gente usa. E realmente assim, está muito, muito difícil mesmo. Entendeu? Aí eu vi que... Bom, respondendo a você e também fazendo um comentário em relação ao que a Heloísa falou, realmente, é nossa responsabilidade como prefeitura, isso talvez venha do meu aprendizado na cidade do Rio de Janeiro, né, de que não é porque nós estamos aqui no âmbito municipal que eu só tenho que me preocupar com aquelas funções. Não, na hora que a gente pensa em mobilidade, a gente tem que pensar no sistema, né? Então, eu acho que a conversa tem que existir entre a prefeitura e aqueles que prestam serviço dentro do território municipal. Então, nesse sentido, eu acho que o grande acordo que nós vamos ter que preparar para o futuro é um acordo mesmo, um pacto de governabilidade, de governança para a mobilidade, né? Um programa, como foi feito o programa de Bogotá, ali realmente os pactos foram muito importantes, né? Porque Bogotá era uma cidade caótica, não tinha faixa para pedestres. Eu conheci antes da grande reforma urbana conduzida lá pelos prefeitos que remodelaram e conseguiram que realmente capacitar, né, toda a população a pensar de uma forma de mobilidade sustentável. As pessoas passaram a andar de bicicleta, não só, quer dizer, também um modelo que se estendeu pelo mundo afora. Outro dia eu recebi um e-mail que a
Coreia do Sul, uma cidade da Coreia do Sul, decidiu por um mês obrigar que as pessoas não usassem o carro para ver qual criatividade elas usariam, né? Que sistema elas usariam para realizar suas atividades. Então, hoje, há muitas experiências nesse sentido. Eu acho que Niterói precisa desse pacto, precisa construir um modelo de mobilidade. É incômodo andar, por exemplo, numa cidade que está estruturada, né, que tem uma trama urbana, como Icaraí, por exemplo. Você não tem as faixas de pedestre no sentido universal, né, das 4 esquinas, né, que foi algo que no Rio de Janeiro a gente chegou a avançar nesse sentido com o programa Rio Cidade, né, de prever sinalização semafórica para o pedestre, as pessoas participassem do programa. Então, aí volta a falar também da questão da participação no processo. Nós estamos no processo de construção dessa cidade, é o que nós estamos aí tentando, né, com bastante transparência e com bastante fôlego, apresentar, por exemplo, o projeto de operação urbana consorciado em mais de 30 audiências, reuniões, apresentações públicas, né? E tem sido um diálogo bastante interessante que vai continuar, e tem que continuar com todos os projetos que a Prefeitura está elaborando. E essa é a nossa intenção. Também estou vindo aqui de Barcelona, depois de ter vivido lá há mais de 10 anos, e vim viver em Niterói e tenho sentido todos os problemas também na pele, né? Porque não adianta estar aqui sem participar da vida da cidade, desse cotidiano, e andar a pé e ver os problemas que acontecem com as barcas, com os ônibus, etc. Então, é um pouco essa minha mensagem de que realmente nós vamos ter que construir esse pacto de mobilidade, de governabilidade dessa cidade. E estamos com o nosso vice-prefeito também muito atento à questão do uso do sistema de uma rede cicloviária, da implementação de uma rede cicloviária. O Axel Grael colocou um líder nesse aspecto, que é o Argos, que vai, semana que vem, movimentar a cidade, né? Então, acho que é um processo que se constrói pouco a pouco. Nós ainda não temos a cultura. Outro dia, até comento um caso que enfim, anedótico, porque um funcionário, assim, queria citar muitos nomes, veio pedir para eu retirar uma multa. Mas o que aconteceu? Não, eu estava ali trabalhando, fiscalizando a cidade, tendo uma operação de trabalho, deixei o carro em cima da calçada. Eu disse, olha, realmente não posso liberar essa multa. Você não está dando exemplo, né? No carro, o lugar dele não é sobre a calçada. Nós estamos com um programa de calçada livre para que as pessoas caminhem, não podem encontrar um carro no meio da calçada. Então, eu acho que, com o poder público, nós temos que dar exemplo, né? Bom, era isso. Senhor Celso, por favor. Boa noite. Alô, boa noite a todos, à mesa. Eu represento aqui o Fórum de Mobilidade Urbana da cidade do Rio de Janeiro, que está situado no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, já tem 2 anos. Ele se reúne todas as sextas-feiras, até de uma forma, às 18 horas, é uma forma de retirar boa parte das pessoas do álcool, né? Então, mas todas as sextas-feiras, exceto sexta-feira santa, mas o resto, toda sexta-feira nós estamos lá no 21º andar. Nós somos um país que donos de empresas de ônibus compram empresas de aviação, né? Então isso já dá mais ou menos a extensão do nosso problema na questão do transporte público. 100% dessas intervenções efetuadas com sucesso, nós teríamos o seguinte: seria impossível, continuaria sendo impossível uma pessoa sair do Barreto para a Ilha, ou do Martins-Torres Vital Brasil, São Francisco para Jurujuba, né? Estou falando lá da Estrada Cachoeira para Jurujuba, do Beltrão para o Virador, da Ponta da Areia para a Ilha ou Barreto, no transporte público, porque são ilhas, não tem interligação esses bairros. Uma coisa em comum, né? Há barcas as barcas para São Gonçalo com as charitas. É muito parecido com o metrô da linha 3 com o metrô da linha 4. Ou seja, as pessoas privilegiaram as charitas em detrimento das barcas para São Gonçalo. O governador privilegiou a linha 4 do metrô em detrimento da linha 3, apesar de ter 1.700.000 pessoas na outra porta. O BRT
deveria andar com um pouquinho de calma no BRT, né? Porque nós estamos vendo que a solução não é muito por aí. Temos 14 mortos, nós temos população se revoltando, gente que não consegue entrar no BRT, né? Estão puxando um BRT da tal da Trans brasileira, sai de Deodoro, com 550 ônibus. Eu fiz uma pergunta no recente debate na CIAEG, lá na Glória, ao representante da Secretaria de Transportes do Rio de Janeiro, perguntando onde é que ele vai arrumar os motoristas. Porque eles precisam de 550 ônibus, vão precisar de 1.100 motoristas, todos eles com carteira E. E motorista não dá em árvore. Precisa de pelo menos 2 anos de experiência para que ele pegue um carro desse de 18 metros. É por essa razão que tem BRT em Curitiba, tem BRT em São Paulo, tem BRT em Bogotá, tem um monte de lugar, mas somente aqui está acontecendo esse número de acidentes. Falta de experiência e falta de treinamento desse pessoal. Basta pegar o jornal que nós vamos ver lá, seja motorista e tal, seja experiência e tal, porque eles pegam, transformam carteira B de bola em D e depois, logo depois em E. Terminando a minha intervenção, as tarifas, é falido. Se tiver que custar R$3,06, o empresário dá essa tarifa. Então, esse sistema tem que trocar, tem que ser por fretamento, por quilômetro rodado, qualquer outra coisa. Porque pela tarifa não é mais possível, nós não teremos a condição de ofertar transporte. Temos que levar em conta também que milhões nesse país, milhões, andam a pé. Coisa de 20%. Não é um ou outro, não. 20% anda a pé. Não tem transporte. E as calçadas, nós teremos uma Paralimpíada aí. Se fosse hoje, seria uma vergonha total. Tanto no Rio, quanto em Niterói e qualquer outro lugar. Então, olha que eu, por exemplo, estou com 64 anos, daqui a pouco vou ter que ter uma pessoa andando junto comigo. Porque um idoso que cai na calçada, ele pode ficar 6 meses numa cama ou pode vir até a óbito. Então, são alguns desafios da mobilidade que eu acho que nós temos que nos unir nessa empreitada. Obrigado. Eu só queria pedir, a gente está numa casa democrática, eu vou garantir a palavra a todos, mas são 8 horas da noite, eu queria só pedir para ser mais conciso, mais rápido ou na explanação ou na pergunta, porque senão daqui a pouco a gente não vai estourar o tempo. Eu ouvi atentamente, especialmente, a professora da UFRGS com relação à questão dos municípios vizinhos. Nós, na verdade, nós temos um Niterói, características que a gente precisa analisar. Nós somos, primeiro, uma cidade dormitório. A maioria da população trabalhadora não trabalha em Niterói, trabalha no Rio de Janeiro. Essa chamada classe média, essa cidade nossa é considerada uma cidade de classe média. Classe média até abastada. Mas ela trabalha no Rio. Ela simplesmente são 70 mil ou mais hoje que se locomovem todo dia da região oceânica, ou de Icaraí, ou do Ingá, para o Rio de Janeiro, para trabalhar. Então, essa questão da participação que o Oscar colocou, eu acho que é um pouco complicada, porque as pessoas estão um pouco distantes da realidade, da sua realidade. A grande verdade é essa. Culturalmente, essas pessoas que se deslocam para trabalhar no Rio, elas não vivem em Niterói, a cultura de Niterói. Muitos ficam lá no Rio, vão ao teatro, vão ao cinema e tal, curtem lá muitas vezes o seu restaurante e não curtem aqui a cidade de Niterói. Essa é a grande verdade. E outra questão que a professora colocou é a questão de uma cidade que é uma cidade de passagem. Aqui é uma mobilidade muito grande do pessoal de São Gonçalo, do pessoal de Maricá e agora em Itaboraí.
Então, eu acho que quando a gente discute essa questão da unidade urbana, a gente tem que fazer uma discussão integrada com os municípios vizinhos, porque senão nós não vamos a lugar nenhum, nós vamos esticar gelo. Essa é uma modo de ver. Porque eu verifico que é muito difícil essa questão, não sei como o Oscar Príncipe colocou, a questão de uma participação ativa da população na discussão da unidade urbana. Porque realmente nós temos uma participação aqui minoritária muitas vezes. Muitas vezes pessoas da universidade, muitas vezes não são nem pessoas que moram aqui, mas estudam na universidade. As pessoas, os maiores ativistas que nós temos aqui, muitas vezes não são da nossa cidade. Eles moram no Rio, mas estudam em Niterói e vivem esse problema da mobilidade urbana. É claro que a maioria dos estudantes, a maioria do professorado da UF, ela tem essa questão, ela vivencia esse problema no dia a dia. Porque eles estão se deslocando, eles moram no Rio e estudam aqui em Niterói. Então eu acho que a Verena está colocando para nós uma questão interessante, essa questão de como nós vamos resolver o centro da cidade, onde a maioria dos muitos niteróis trabalham, convivem aqui. Hoje, nosso centro da cidade é um caos. A cidade, esse centro da cidade que foi mineiro há 50 anos, era um centro habitável, era um centro que poderia se locomover facilmente. Hoje é um centro que não é habitável, nem tampouco pode se locomover. Fora isso, uma questão que o Oscar colocou aí, que eu gostaria que a gente também enfrentasse, essa questão de território. Tem territórios aqui que o poder público não tem nenhum domínio sobre esse território. A grande verdade é essa. O poder público aqui não tem domínio sobre o território do outro estado. O poder público aqui não tem domínio sobre o território chamado Morro do Palácio. Algumas regiões aqui também, o poder público não tem esse domínio. Então a gente tem que discutir a questão de segurança pública, entendeu? Os domínios territoriais e a exceção, e como o poder público vai enfrentar essa questão. Porque não adianta nada, para mim, não adianta nada se não houver uma integração realmente da cidadania nessa questão da mobilidade urbana. Porque vai ficar uma ilha e que ao redor nós não vamos poder fazer nada. Então eu acho que essa questão que nós temos que discutir é a questão dessa cidade dormitório e a questão de uma cidade de passagem. Se não discutir essa questão da mobilidade urbana com os municípios que nos circundam, o município que a gente está todo dia se mobilizando, andando de um município para o outro, e ao mesmo tempo passa toda hora o pessoal que trabalha no Rio vai para Maricá, trabalha no Rio vai para São Gonçalo. Quer dizer, é um problema complexo, entendeu? Eu acho que essa questão que eu queria discutir com a mesa toda. A mesa toda eu acho que deveria enfrentar essa questão, enfrentar uma questão que eu acho que todo cidadão niteroense enfrenta no seu dia a dia. A Verena vai responder essa pergunta, essa colocação do Fernando, e só, na verdade, eu vou encerrar as inscrições. Então, eu vou pedir desculpa, a maioria já se conhece aqui pelo visto, mas eu não domino o nome das pessoas. Então, a senhora é a próxima, depois o senhor José Roberto. O Luiz. Depois, na sequência, Regina, né? O Celso já contemplou. Já contemplou? A senhora também? Não. A Luísa. Eu queria comentar aqui dois aspectos. Primeiro, o senhor Celso colocou, que eu achei muito interessante, lá no Rio de Janeiro, do Conselho de Fórum de Mobilidade Urbana do Rio. Muito interessante porque ele destacou esse aspecto de que 20% da população caminha a pé, vai a pé, né? Realiza suas atividades pelo método de a pé. E eu queria comentar que também aquelas 80% da população que usa o ônibus também chega no ônibus a pé.
Ou seja, se nós somarmos isso, vamos ter quase um contingente de 80% de população que usa o meio a pé. Então, o esforço que nós estamos realizando, né, para prever ruas com boa forma urbana, né, com calçadas acessíveis, com calçadas generosas, e que toda a travessia das ruas possam estar contempladas com o desenho universal, né, para contemplar faixas de pedestres, enfim, semáforos, o maior número possível de cruzamentos, é uma questão que é central nas nossas preocupações hoje ao realizar uma operação urbana associada, ao realizar uma via como o BRT da Transoceânica, justamente para não acontecer aqueles problemas do BRT do Rio de Janeiro, que está acontecendo uma série de acidentes, e nós estamos tentando desenhar esse BRT com o máximo cuidado para que não aconteça, para que essa microacessibilidade possa estar bem integrada nesse corredor do BRT. Em relação à questão do professor, né, do advogado Fernando, é também muito interessante a colocação desse planejamento mais territorial, esse planejamento metropolitano. E eu gostaria de comentar que hoje nós temos um instrumento, que é um instrumento que acabou de ser concluído, que é o PDTU, Plano Diretor de Transportes Urbanos, que foi coordenado pelo Governo do Estado e que está suscitando uma série de fóruns metropolitanos, como vai ter um fórum aqui na região do leste metropolitano, justamente para que esse pensamento ele possa estar mais sistêmico, né? O transporte, na realidade, tem que contemplar essa questão dos vários municípios por onde passa o transporte. E em termos também do que foi colocado aqui na discussão, dos investimentos, né, que vão acontecer em Niterói nos próximos anos. Praticamente já há, enfim, entre os investimentos do governo federal, da Transoceânica, do contrato que nós assinamos com o Banco Interamericano, praticamente nos próximos 3 anos nós vamos ter um montante aí de R$1 bilhão de investimentos na cidade. Coisa que realmente a cidade estava carente desse volume de investimentos. Então, eu creio que isso gerará novas atividades, novos empregos, e essa cidade que hoje é dormitório de passagem, vai se tornar uma cidade de permanência. Então, era essa questão que eu queria colocar. Antes de passar para a senhora Cíntia, eu só queria fazer um comentário em relação à questão de segurança pública do Fernando. Na minha opinião, o PP não é segurança pública. O PP é tudo menos um projeto de segurança pública, é um projeto de dominação territorial pelo Estado em um espaço de substituição ao tráfico de drogas, que é terrível para quem mora nesse espaço. Então, isso, infelizmente, a gente ainda não conseguiu sentar com a Comissão de Segurança Pública, mas é um debate que a gente tem que ter, porque polícia pacificadora não funcionam como um processo de integração entre morro e asfalto, muito pelo contrário. Ele aumenta mais essa dicotomia e ele acaba criando uma falsa ilusão de que aquele território pacificado ele está tendo cidadania, que não é verdade também. Eu falo isso por experiência própria, como advogado que fui da Associação de Moradores de Andaraí, Borel e Vidigal. Então, é tudo menos projeto de inclusão social, de cidadania, e não deve ser um projeto de Estado para quem para Niterói. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Cíntia, por favor. Eu queria falar com o André. Eu acho que foi em março ou abril, não estou bem lembrada, aconteceu na Câmara uma audiência pública a respeito das barcas. Eu não sei se você teve a oportunidade de estar lá, e foi extremamente frustrante porque estava o presidente das Barcas S.A., estava um representante da AGETRANSP, e infelizmente o governo estadual não compareceu na figura nem do Sérgio Cabral, nem de secretário, nem de nada. Então, todas as reivindicações, era aquela época que estava vendo que ia ter o aumento, acho que foi final de março, se não me engano. E tudo que a empresa falava,
era uma audiência pública, era o momento da comunicação acontecer, e tudo que a empresa respondia barca noturna não está no contrato, ligação Rio de Janeiro-São Gonçalo não consta do contrato, não vamos aumentar as barcas porque não consta do contrato. Essa era a comunicação, entendeu? Então, assim, eu acho que essa comunicação deve ser ampliada, sim, a partir de um serviço, de uma Secretaria de Transporte, de um governo de Estado, de uma agência reguladora disso, né? Que efetivamente não foi o que aconteceu, o aumento aconteceu e o estado das barcas continua absolutamente o mesmo, né? Eu tenho que discordar da Verena, porque eu gostaria muito, eu acho que a quantidade de discussões que tem se feito para a OLC, para mim carece de qualidade na quantidade de tempo, de aprofundamento em se manifestar. Então eu acho que a quantidade de apresentações, e eu efetivamente eu não fui à última audiência, mas eu tenho participado de praticamente todas. Eu acho que assim, o tempo que é dado à sociedade civil, uma discussão verdadeira, eu acho que está carecendo. Então eu gostaria de reduzir um pouco essa grande quantidade essa ênfase numa discussão com a sociedade, que eu acho que não é bem assim. E uma outra coisa que eu gostaria de alertar, o Celso falou da questão do pedestre. Eu não sei se você já observou, mas eu trabalho na Câmara e eu pego um ônibus para ir para Icaraí, em frente ali na descida do Santa Cruz. A quantidade de pessoas que salta das barcas e vai para Icaraí, Rio Cricket e início de Santa Rosa a pé é muito grande. No entanto, a Prefeitura de Niterói prefere construir um calçada livre, que eu acho um absurdo, que o calçada livre que eu estou vendo, eu sou moradora de Icaraí, é tirar canteirinho desta altura e reduzir a nada, favorecendo simplesmente com que a terra dos canteiros, nos dias de chuva, que a nossa rede de drenagem é muito ruim, só favorece com que a terra possa ser absorvida pela rede de drenagem, aumentando o entupimento. Então, assim, eu não estou vendo calçadas sendo melhoradas. Há alguns prédios novos que estão tendo obrigatoriedade, estão construindo calçadas, então eles colocam aquela nova via. Mas o que eu observo, por exemplo, se você tentar andar daqui para Icaraí, a irregularidade das calçadas, a quantidade de calçadas aqui na Doutor Celestino que são possuídas por agências de automóvel, onde o pedestre fica totalmente preso, sem ter aonde andar, é uma coisa muito grande, num trecho que tem um fluxo imenso, porque as pessoas já sabem que não vale a pena esperar um ônibus no início da Rua da Conceição para ir para Icaraí, porque ela chega mais rápido se ela for a pé, que é o meu caso. Então eu acho que aquela cena que está se fazendo em Icaraí, eu não vejo vantagem nenhuma. Pode até me dizer, isso vai ficar melhor. Eu acho que existe na região oceânica, eu frequento a região oceânica porque eu tenho amigos lá, não existem calçadas. As calçadas, se você andar, ela é um eterno sobe e desce, não existe a menor regularização, porque cada um constrói a calçada na altura que quer, faz a rampinha que quer, quer dizer, quando existe calçada. Na Zona Norte eu conheço menos, mas eu acredito que a condição seja pior do que na região oceânica. A ver, por exemplo, aqui ao redor do Antônio Pedro, que sequer tem rampa para cadeirante. Muito curiosamente, porque a gente tem o hospital de Icaraí e o Antônio Pedro, e não existe rampa para cadeirante. Eu falo isso porque eu ando de bicicleta e na Marquês do Paraná não há condição de se andar na via, então eu tenho que, por autoproteção, eu ando na calçada e eu não consigo atravessar aquela rua que vai pro Carlos Tortelli, né? Pro HCN, né? Porque não tem rampa, entendeu? Então é muito curioso que se esteja privilegiando fazer uma obra que eu não sei a que veio, enquanto que existem áreas verdadeiramente carentes de calçada, de rampas, ao invés de se ficar tirando canteiro. Tá bom? Era só isso. Quem é o próximo?
Senhor José. Pegando um pouco aí, boa noite a todos, pegando um pouco essa questão da calçada, passando aqui pelo início da Amaral Pessoa, que coisa horrível, inclusive que eu sei que é proibido. Eles fizeram uma obra ali numa loja e num banco, onde eles alteraram, entendeu? Simplesmente alteraram, fizeram uma altura na calçada, botaram as pedrinhas no lugar, mas fizeram uma altura para não ter trabalho de fazer uma rampa, que era o que eles tinham que fazer. Quer dizer, ridículo aqui. No início aqui, qualquer um passa lá e vê. Seria bom fazer uma ação ali para resolver aquele problema ali. Tá horrível. Eu olhei para isso, não existe do jeito no mundo de hoje. E outra coisa, essa questão do terminal. Eu me lembro que aí uns 3 meses passados, o prefeito falou que achou horrível aquela mobilidade no terminal. Todos acham, a não ser quem, sabe, não tem assim uma ideia do que é mobilidade. Por exemplo, aquele meio do terminal, os cantos de comércio, ótimo, até bom ter um movimento, porque precisa de uma arrecadação para poder mover aquilo ali, tá, tudo bem. Mas, pelo amor de Deus, aquele meio do terminal não pode ter comércio. Então, na hora do sufoco, ninguém aguenta andar ali. Horrível aquilo ali, precisa de uma atitude rápida. Porque vai fazer obra não sei aonde, não sei aonde. Tem coisas que pode ter feito o mais breve possível, como isso. Até porque eles botam uma lojinha no centro, do terminal, mas daqui a pouco eles param o carrinho para botar mercadoria e cobrem mais um pedaço. No dia eu vi 7 horas da noite, o cara simplesmente botou o carrinho e um pedacinho daqui a pessoa passada. Quer dizer, horrível aquilo ali. É preciso de uma ação rápida naquilo ali. Entendeu? E outra coisa, para terminar, na Barão do Amazonas, acontece muita coisa por ali. Por exemplo, tinha um cara, 2, 3 vezes que eu passei ali, os caras param carro na calçada, ou moto em cima da calçada. Aí tá aquele rapaz que faz a anotação ali de negócio de estacionamento. Cheguei, cara, como é que você deixa o cara botar um carro aqui? Aí eu não posso fazer nada. Claro que ele pode. Ele é um agente público. Por que ele, na mesma hora, não liga para fiscalização para chegar e tirar esse cara dali? Eu que vou ter que fazer? Ele ganha para isso. Então são coisas absurdas que a gente vê no dia a dia que eu acho que é preciso mudar. Ou muda isso, ou então vai ficar muito difícil. Tá bom? Então eu agradeço aí, obrigado. Obrigado. Luiz. Boa noite a todos. Vou tentar ser o mais objetivo possível, porque esse é um assunto que a gente poderia ficar aqui 3 dias, pelo menos, dadas as diversas transversalidades que um tema desse traz. Especificamente na minha área de especialização que é o meio ambiente, direito ambiental, a gente tem aí uma série de instrumentos legais que também teriam que ser discutidos aqui, e é mais ou menos sobre isso que eu queria fazer. Eu queria fazer uma pergunta ao professor Oscar, a título de curiosidade, se esse projeto de revitalização da mobilidade humana em Bogotá já está pronto e quanto tempo ele levou. E aí eu volto e vou usar esta pergunta para tirar uma dúvida para a Verena também. Quando a gente vê uma obra que nem um mergulhão, que tem o quê? 1 quilômetro, não sei mais ou menos, demorar quase... Quantos anos está esse mergulhão ali? Não faço ideia, né? Me foge aqui a cabeça agora. E aí a gente vê um plano dessa magnitude ser trazido pela prefeitura para nós, me preocupa muito isso, porque enquanto isso, eu posso te dizer hoje, em Santa Rosa, pelo menos uns 20 empreendimentos que vão ficar prontos nos próximos 2, 3 anos, de áreas de um quarteirão inteiro, praticamente. Tem lugares em Santa Rosa que eles derrubaram quarteirões inteiros, mas subiram 4, 5 motos, não sei quantos apartamentos, cada um com um carro pelo menos. Então, o estrangulamento, achar que as pessoas vão parar de usar carro, é, para mim, uma utopia bastante grande. Então, a minha questão é essa. Quanto tempo levou o projeto de Bogotá, se ele já está numa fase de conclusão ou concluído? E aí, Verena, qual é a visão do município com relação a esse plano que foi trazido para Niterói?
em face da expansão demográfica que acontece aqui no município hoje. Como é que vocês estão pensando isso? Essa aqui é mais ou menos a minha questão. Falta Regina e Luísa. A gente... Não é Regina?